Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café Podcast, um programa com a missão de evangelizar e espalhar o amor de Cristo a todos. No episódio de hoje, trazemos o seguinte tema: Segue Além, refletindo o mês missionário. E como convidados temos algumas irmãs de caminhada na vida da igreja, uma há mais tempo e outra que mesmo chegando há pouco já possuem um grande espaço no meu coração. Então, começando por ela, estudante de Direito, atuante no trabalho com os jovens católicos, atualmente na Paróquia das Graças, Carol Cavalcante, muito obrigada pelo convite e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, meu irmão. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Com certeza vai ser um episódio lindo e muitas graças que o nosso Senhor e Nossa Senhora vão derramar sobre nós. Amém, amém. Muito obrigado por estar conosco, né? E ela também, que tem um olhar de santidade, catequista das crianças da Paróquia das Graças. Seja bem-vinda, minha irmã Luana Guimarães. Paz e bem, muito obrigada, Robertinho, obrigada pelo convite. Estar aqui hoje é uma graça. Espero aproveitar bem essa oportunidade para que a gente possa evangelizar e dar muitos frutos. Amém, Lu. Obrigado pelo sim de estar aqui conosco. É isso, meus irmãos. Está começando o nosso podcast e desde já, muito obrigado pela sua audiência neste dia. O melhor de Deus virá. Bem, vamos começar a falar hoje sobre o nosso tema Segue Além, refletindo sobre o mês missionário. Um tema que a Igreja Católica do Brasil trabalha todo mês de outubro, né? E em âmbito universal, o Papa Francisco ele oferece uma mensagem para o Dia Mundial das Missões, no terceiro domingo do mês de outubro. Neste ano, a reflexão do Papa ela parte do seguinte versículo, do versículo 8 do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz: Sereis minhas testemunhas. E aí a gente começa a refletir qual a inspiração bíblica, né, para esse trecho do versículo que o Papa traz para cada um de nós, né? Então, antes de subir aos céus, Jesus ressuscitado proclama as palavras de envio aos seus discípulos, conforme a descrição dos Atos dos Apóstolos. Jesus diz: Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até aos confins do mundo. É daí que foi colhida a inspiração bíblica para a reflexão da mensagem do Papa para este ano. Francisco destaca que a reflexão, por ocasião no Dia Mundial das Missões, nos ajuda a viver o fato de a Igreja ser, por sua natureza, missionária. Então, Lua, a Igreja, né, fundada, né, por Pedro, discípulo de Jesus, né, começa já a trazer para a gente esse espírito missionário. Jesus que sempre deixou muito claro esse papel que os discípulos tinham de ir além, de ir em missão, ir a outros lugares, espalhar
as palavras que Jesus trazia para eles, espalhar a mensagem da Boa Nova também, né? Então, esse papel começou há muito tempo atrás, né? Esse papel missionário, de fato, desde a época de Jesus, né? E como você enxerga na atualidade esse papel da igreja e de nós católicos como missionários nos dias atuais? Eu vejo que é interessante a gente se pegar percebendo que a nossa vida é uma missão. E dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, a própria comunidade, a própria igreja é missionária. Porque não tem como a gente ser seguidor de Cristo sem ser missionários, né? E os verdadeiros missionários são aqueles que querem levar a boa nova da salvação, a boa nova da evangelização. E aí, pensando também, Robertinho, no dia de hoje, a gente recebe no Evangelho um grande desafio, né? De missão. O Senhor, Ele nos pede que a gente olhe mais para o nosso interior. E quando a gente olha para o nosso interior, será que ele está limpo? Como missionários, o que a gente externa é o nosso interior? Né? E eu me peguei nessa reflexão muito importante, porque ao longo da nossa vida como cristãos, a gente tem a mania, né, de querer externar, querer mostrar, querer estar fazendo alguma coisa o tempo todo, a gente quer estar fazendo alguma coisa. Mas tá, e dentro? O que é que você está externando do teu interior? Do que de fato é você? Quem de fato é você? A missão é isso, é no simples, é no cotidiano, eu enxergo dessa forma. É levar a igreja que está dentro de você para aqueles que não estão dentro da igreja. E para aqueles que estão dentro da igreja, aí a missão é ainda maior. Eu escuto muito essa questão do não apenas testemunhar a palavra, mas viver a palavra. Como eu posso dar testemunho de algo que eu não vivo? Se eu não vivo aquilo, eu só ouvi falar. É bonito, é belo, é verdadeiro. Jesus viveu aquilo, ensinou isso a cada um de nós. Mas se eu não vivo, qual o real testemunho de vida, de missão que eu posso dar ao meu irmão? É vão. Você não consegue. É raso. Você não consegue fazer com que há um ano depois alguém se lembre da tua ação. O que você fez, daqui a um ano ninguém vai lembrar mais, né? Porque São Francisco de Assis já dizia que a gente não pode querer fazer do nosso testemunho, da nossa pregação, uma oratória. Porque não é uma oratória. Se você não vive, como Francisco, por exemplo, viveu o Evangelho. Então, de que adiantaria a Francisco ter o dom da palavra, o dom da oratória, se daqui a um ano, um mês, ninguém lembraria mais? Por isso que é preciso viver essa palavra diariamente, né? As pessoas estão muito acostumadas a hoje realizar uma missão e achar que beleza, cumpri meu papel de cristão, cumpri minha missão na terra porque fiz uma caridade hoje e acabou por aí. Pois é, a gente acaba esquecendo que a caridade, ela tem que ser intermitente, né? Como diz a história, que a caridade é o amor. Se você vive sem o amor, como é que você pode viver com Deus? Se Deus é amor. Pois Né? pois é. Eu acho que eu falava exatamente sobre isso um dia desses com alguém que eu nem me lembro agora, mas foi de uma frase, eu acho que foi com o Robertinho, inclusive, de uma frase que me marcou muito. Durante umas lives que eu assisti no Instagram, que uma pessoa falou assim: não tem como você dar testemunho se a sua vida não for um testemunho vivo. E isso me marcou muito pelo simples fato de, quando a gente entra na igreja, seja jovem, seja adolescente, hoje em dia a gente vê muito adolescente entrando na igreja, fazendo parte de encontros, e aí, falando por mim mesmo, a gente se vislumbra muito com a questão de, poxa, eu vou dar um testemunho, ou eu vou falar na frente de várias pessoas, né? E aí a gente esquece que a grande questão é, se não for Cristo falando, aquilo ali vai por água abaixo, minha gente.
todo mundo simplesmente vai esquecer o que você falou em questão de dias. E aí eu me peguei muito pensando nisso sobre muitos dias. Eu não posso dar testemunho, eu não posso pregar, eu não posso falar, enquanto a minha vida não for o meu verdadeiro testemunho. E a gente vinha conversando, eu e Luana, no carro exatamente sobre isso. Que a nossa vida tem que ser o nosso maior testemunho e o quão difícil é ser missionário dentro da nossa própria casa. Exatamente por conta desse evangelho de hoje, que a gente vinha discutindo ele. E aí Jesus pede para o fariseu lavar as mãos, né? Porque ele não lava as mãos antes de comer. E aí Jesus diz que ele tem que lavar as mãos, porque o exterior dele está sendo mostrado, mas Jesus quer ver o interior, Jesus quer conhecer o interior. Que na verdade Jesus já conhece o nosso interior, mas mostrar o exterior não faz tanto sentido, porque o exterior é aquilo meio que manipulável, sabe? É aquilo que a gente escolhe, o que a gente vai mostrar. E aí eu vinha dizendo que o lugar mais difícil da gente ser missionário é exatamente dentro de casa, que é quando eu não consigo me manipular. Porque eu sou uma pessoa dentro de casa muito eu. Porque eu tô à vontade, eu tô livre das minhas amarras, eu tô sendo 100% Carol. É o que você falava sobre estar sem máscara, né? Sim. Tá despida de todas as máscaras. Exato. A gente tira qualquer máscara que a gente colocou no mundo, seja pro trabalho, seja pra faculdade, seja pra escola, seja pro que for, a gente tira essa máscara quando a gente chega dentro de casa, porque tem o irmão, tem a mãe, tem o pai, tem o avô, uma tia, que a gente confia. Então a gente, nem sendo dentro de casa, mas com aquela pessoa que você mais confia, é nesse lugar que é mais difícil, porque a gente tira essa máscara. E aí a gente mostra o nosso interior, que é aí onde Jesus fala. E aí que tá o nosso lugar mais podre. É aí onde estão nossas sujeiras, é aí onde tá os nossos pecados, aí onde tá sujo, sabe? É aí onde... Que precisa ser limpo. Sim, onde estão as nossas amarras, né? E isso que eu achei interessante do livro de hoje, do evangelho de hoje, que ele mostra exatamente isso, que Jesus já dizia desde o tempo que ele veio, que a gente tá sujo no exterior, a gente mostra no interior, que a gente mostra o exterior bonito, mas por muitas vezes o nosso interior tá muito podre. Pois é. E aí, isso me faz lembrar do quão é difícil a vida em comunidade, né? Porque, assim, em casa é a nossa mini comunidade, né? É onde a gente tem um convívio com os demais, é onde a gente lida com a ausência de máscaras também, né? Porque não só sou eu que estou despida das minhas máscaras dentro de casa. A minha mãe tá, a minha avó tá, o meu irmão tá, todo mundo tá. Sim. Imagina a confusão. Imagine o Aoi. Pra gente conseguir se amar, se entender e, acima de tudo, ser missionário. Imagine na igreja, onde todo mundo tá com as suas máscaras, sem demonstrar o seu interior e tentando lidar com o exterior de todo mundo pra ficar tudo bem. E vale salientar que uma hora, querendo ou não, por serem máscaras, algumas máscaras terminam que vão por água abaixo e a gente termina levando um susto quando elas caem. Então esse bololô vira ainda maior e a gente fica, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? E aí a gente fica, meu Deus, como é que eu vou ser missionária agora que a máscara de certa pessoa caiu? Ou a minha máscara caiu, sabe? Pois é. Tipo, aquela... Eu falo de mim mesma, né? As pessoas na igreja me chamam de Carolzinha. Cadê aquela Carolzinha simpática e amorosa que todo domingo tá aqui e às vezes eu cheguei lá e não quero falar com ninguém, só quero assistir minha missa e quero ir embora. E cadê a Carolzinha simpática e amorosa? E as pessoas têm que lidar comigo assim. E é só porque a máscara caiu. Não é a máscara, mas o meu interior naquele dia tava muito podre. E veio à tona. E pior, que muitas vezes na nossa caminhada missionária, quando a nossa máscara cai, é motivo de outros desistirem Sim. do caminho. Então veja o quanto é perigoso
a gente está o tempo inteiro externando algo que a gente não vive. Sim. É verdade. E aí, seguindo essa mensagem do Papa, né, sereis minhas testemunhas, né? Então, a essência da missão é testemunhar Cristo, isto é, a sua vida, sua paixão, morte, ressurreição, por amor do Pai e da humanidade. É isso que o Papa resume na sua mensagem. Então, de fato, essa essência de testemunhar Cristo através da missão é aquilo que eu vinha falando, é testemunhar de forma viva, sendo exemplo de missão, né? Sendo aquele que vai estender a mão como Jesus estendeu às piores pessoas, né? As piores máscaras que ele via na frente dele, ele estendia a mão para pessoas que ele conhecia, né? Que o mundo conhecia de forma interior, porque conhecia a verdade de quem eram aquelas pessoas, e Jesus amou aquelas pessoas, né? Então, ser missionário é isso, não é estar nos lugares mais fáceis, não é estar somente na igreja, onde me convém estar na igreja. Estar em missão em lugares que para mim sejam confortáveis. Ser missão é ir além, é sair da zona de conforto. A gente está muito acostumado a essa zoninha de conforto, de que vai ter uma missão que vão estar muito jovens, e que vai ser mais fácil para mim, que eu não vou estar sozinho e tal. Mas se tivesse uma missão para você conceder sozinho, ou você com poucas pessoas, em um lugar que você não está habituado a estar, será que o seu sim seria tão verdadeiro, esse mesmo sim de Jesus, como se Jesus tivesse lhe dado aquela missão? Você entenderia que aquela missão ali foi dada por Jesus e não por alguém? É aí que o bicho pega, né? Aí bate ansiedade, bate medo, bate o nervoso. Imagina, tu tá numa missão que só vai tu. Imagina, tu vai pra África, sozinha. Lá tu tem que lidar com um contexto cultural diferente, com a questão do conforto, que não vai existir o conforto. Você vai ter que dormir onde te colocarem, você vai ter que falar com quem te apresentarem, você vai ter que viver na realidade em que você está inserido. Pois Né? E aí a gente vai vendo a dificuldade de ser missionário, né? Exato, exatamente. Então, nessa mensagem, o Papa Francisco ele aprofunda aspectos dessa missão confiada por Jesus aos seus discípulos, ou seja, a missão que Jesus nos dá todos os dias, né? O primeiro é o caráter comunitário, eclesial, né? Então, a essência do ser missionário que a igreja nos ensina, e dessa forma todo batizado é chamado à missão na igreja, e por mandato da igreja, ou seja, por pedido da igreja. Por isso a missão realiza-se em conjunto, não individualmente, né? Por igreja ser vivida de forma geral em comunidade, as missões normalmente acontecem em comunidade, em conjunto, né? Então, Jesus ainda nos dá essa possibilidade de que na maioria das vezes nós temos irmãos e outras pessoas que também estão vivendo esse espírito missionário na igreja, facilitando esse nosso sim, essa nossa entrega na missão da igreja. E a gente tem diversas possibilidades que a igreja oferece para que nós possamos trabalhar esse espírito missionário. Falando um pouquinho do que a gente conhece, da Paróquia das Graças, a gente tem a Pastoral Social, que ela trabalha com os moradores de rua ou pessoas em situação vulnerável, através de doação de cestas básicas, através de momentos de oração com essas pessoas, né? Uma vez no mês ou a cada 15 dias tem um momento com eles, né? A ação que acontece na Casa do Pão toda segunda-feira, onde a Pastoral Social da paróquia é responsável por levar o alimento a essas pessoas, né? É atendimento psicológico, atendimento social, atendimento jurídico, enfim. Existe todo um trabalho, né, missionário feito por pessoas dispostas a ir além, a sair um pouco da sua zona de conforto, do seu dia a dia, a sair do seu trabalho 5, 6 da noite e ir ainda preparar um jantar, levar uma comida, uma palavra a pessoas que não têm um alimento, que não têm um teto para dormir, né? Então, deixar um pouco de si para carregar um pouquinho de Jesus na vida de outras pessoas, não é isso, Lu? Tu estava falando isso, Robertinho, eu me lembro de quando uma vez
vez eu fui convidada para falar sobre uma vocação leiga. E aí, quando eu estava preparando o texto do que eu ia falar para a igreja, lá para a paróquia, e eu me dei conta que eu já tive 3 experiências com Cristo. Se assim eu posso dizer, né? Sim. A primeira, que foi com o Cristo crucificado, né? O Cristo sofrido, o Cristo que as pessoas viravam a face para não olhar de tão feio que era, de tão feio que estava a situação, que é o Cristo da pessoa em situação de rua. É ali onde a gente vê a pior máscara que tem. É a máscara da droga, é a máscara da ignorância, é a máscara de muitas vezes não estar sendo amado. E aquilo dali é exposto, mas como uma máscara. Porque o interior é a carência. Sim, e na verdade eu acho que no irmão de rua, em situação de rua, é quando Cristo tá mais escancarado assim na frente da gente, sabe? Um irmão da gente de caminhada falava exatamente sobre isso numa ação que a gente fez agora há pouco, do Dia das Crianças, lá da paróquia, que a gente fez para as crianças em situação de rua ou em situação mais carente, e ele fez como é interessante como Cristo se escancara exatamente nessas pessoas. E é verdade, como Cristo se escancara exatamente nos mais necessitados, como ele se escancara na carência dessas pessoas. E eu não falo na carência, não é de um alimento, eu não falo na carência financeira, eu não falo nesse tipo de carência, não, eu falo na carência emocional, eu falo na carência afetuosa, eu falo nesse tipo de carência, porque assim, minha gente, uma criança que eu tava cuidando, em um certo momento eu passei meio mal, porque o sol tava muito quente, e aí eu fui sentar, e eu não avisei a ele que eu ia sentar, que às vezes a gente não tem noção que eles se apegam tão rápido a gente. E aí as meninas disseram que do nada ele ficou, gente, alguém viu minha tia, alguém viu minha tia, alguém viu minha tia. E do nada ele fez, não, vocês têm que me ajudar a achar minha tia, porque ela tava brincando comigo e eu quero brincar só com ela. E aí as meninas ficaram desesperadas, e aí do nada ele apontou pra mim e fez, aquela é minha tia. E ele sentou do meu lado e ficou tipo, tia, vamos brincar. E aí eu passando mal, assim, eu olhei e fiz, tudo bem, vamos. E aí entra naquele negócio do... Será que quando a gente é chamado, mesmo no nosso momento frágil, a gente vai? E aí me vem uma frase que eu sempre... Eu não sei onde eu ouvi, se é de algum santo, se... Mas enfim, que teu sim seja sim, sem mais nem porém. E, na verdade, eu tô falando essa frase, mas talvez eu nem consiga viver ela ainda. Eu acho que essa parada do interior e exterior, né? É muito fácil a gente falar, difícil a gente viver, né? Com certeza. Com toda certeza. E quando eu me deparei com uma pessoa em vulnerabilidade, foi onde eu tive mais respostas. Veja que louco. Foi onde eu tive mais respostas das minhas orações. Porque do nada, um irmão em situação de rua chegava pra mim e me falava, sem mais nem menos, aquilo que eu estava esperando receber como resposta. Sim. De Deus. Veja de onde a gente menos espera que saiam as respostas de Deus, é de onde ela vem. É O Deus Senhor, escancarado. ele usa das pessoas, né? E muitas vezes das pessoas mais pobres, mais sofridas, mais vulneráveis. A segunda vez que eu encontrei com o Senhor foi na pessoa das crianças, que é na catequese, onde eu vejo e conheço o Cristo criança, um Cristo inocente, um Cristo puro, mas que precisa ser cuidado, que precisa ser amado, que precisa ser valorizado, que precisa ser compreendido, né? E que precisa de alguém do ladinho para caminhar, para que ele possa se fortalecer, para que ele possa ter uma base, para que ele possa conhecer cada vez mais aquilo que é a vontade de Deus, né? E aí vem Maria, missionária do Senhor. Quem mais? Quem poderia ter sido uma missionária maior do que a própria Virgem Maria? De ter dito um sim quando não era favorável, como tu estava dizendo. Será que mesmo quando tiver uma situação mais ruinzinha assim, será que eu vou estar disposta a dizer sim? Maria que dá sim, Maria que cuida de Jesus criança, Maria que cuida de Jesus
né, no dia do sofrimento e na dor também. Que não sai do lado dele, Sim. que não sai do pé da cruz, né? E eu acho que vale, eu vinha pensando sobre isso também, vale salientar que Maria sentiu medo. Eu acho a passagem da Anunciação muito bonita. Eu acho que da Bíblia, assim, é uma das passagens que mais eu, eu olho e eu fico muito impressionada todas as vezes, porque eu vejo que Maria, ela olha e ela faz assim, tá, falando assim a grosso modo, ela faz, tá, mas como? Eu não tenho um marido, eu não tenho um homem. E aí o anjo faz, calma, tá tudo certo. Vai dar certo. Você, é como se ele dissesse, se você confia, vai dar certo. E aí eu às vezes acho que Jesus fala a mesma coisa pra gente, sabe? Que eu acho que às vezes a gente entra na mesma conversa com Jesus, principalmente quando a gente é chamado pra uma missão. Eu digo por mim mesma, quando me chamam pra uma missão, eu sento e aí eu começo a rezar e eu faço, e aí, Deus? Com certeza não vai dar certo, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma relação com Deus que é muito essa relação de amizade. Eu sento pra conversar com Ele e eu sinto como se eu estivesse conversando com meu melhor amigo. E Ele é, né? Vale salientar que Deus é meu melhor amigo. E aí, quando eu sento, eu começo a conversar e eu faço, e aí, parceiro? Como é que vai rolar? Tem que rolar de algum jeito. E aí eu acho que é nessa hora que ele fala, calma, você tem fé? Você acredita? Porque se você acreditar, vai acontecer. E aí essa passagem da Anunciação, pra mim, é a mais bonita. Porque apesar do medo de Nossa Senhora, ela fala, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso lembra, será que a gente, quando aceita a missão, está disposto a dizer assim, Senhor, faz de mim o que tu queres? Será que a gente está disposto a fazer assim, tipo, aonde mandar eu irei? Teu amor eu não posso ocultar? Não, por muitas Será? vezes a gente vai aonde a gente quer, né? Aonde tá confortável, aonde tá legal, aonde meus amigos estão, aonde eu conheço a galera. E assim, se a galera não tiver, eu não vou. Eu falo isso, gente, tudo que eu tô falando aqui é porque eu vivo na pele. Eu acho que o engraçado dessa caminhada cristã que a gente fala assim que porque o interior é podre e o exterior é lindo, nananã. Seria muito bom só falar, não, mas a gente vive também. O interior da gente é podre também. Na verdade, assim, o meu interior é podre mesmo, é sujo mesmo. Tem antipatia, tem chatice, tem falta de perdão e tudo isso. E aí vinha naquela coisa que a gente vinha conversando hoje. Será que se eu realmente acreditasse que Deus viesse hoje, eu viveria como eu estou vivendo hoje? E era de um livro que eu estou lendo agora, que é de Gabriel Martins, que ele faz, se vocês dissessem, se vocês acreditassem realmente no Deus que vocês dizem que acreditam, vocês viveriam como estão vivendo hoje? Se vocês acreditassem que Deus voltaria hoje, vocês viveriam como estão vivendo hoje? E aí eu olhei e eu fiz, Prontamente a gente diz, né? Não viveria. Mas aí a gente chegou na conclusão que a gente não viveria, mas o que é que a gente mudaria, né? E se realmente essa mudança seria interior ou seria só exterior, de tipo Adão e Eva pecaram, o Senhor chegou no paraíso, correram para se esconder, né? Tipo, sabiam que tinham feito cagada e disseram, Senhor, a gente tá errado, né? E se escondeu. Será que a gente iria apresentar ao Senhor uma forma diferente de ser, de agir, uma ação diferente, só porque Ele estaria ali? Ou será que realmente seria, né, de dentro para fora aquilo dali? E aí retoma o que a gente estava conversando lá no início. Isso. Em um ponto que eu vou ouvir um pouquinho de vocês duas agora, é algo bem assim, íntimo, de fato, do interior de vocês, que é um outro pedido de Jesus no envio missionário dos seus discípulos. É que construam a vida pessoal em chave de missão. São enviados por Jesus ao mundo, não só para fazer a missão, mas também e sobretudo para viver a missão que lhes foi confiada.
E aí a gente estava falando no começo sobre dentro de casa, questão interior e tal. E aí, assim, são duas histórias um pouco diferentes, mas que cada um vive esse papel missionário, sim, dentro de casa, né? Carol tem um testemunho um pouco mais longo e tal, mas em resumo, Carol precisou ter um amadurecimento, né, muito cedo, por tudo que ela viveu, e hoje ela vive duas situações, né? Esse cuidado maior com a mãe dela, né, após o AVC, que ela pode resumir, e ao mesmo tempo João na fase de adolescência, que é seu irmão, né? Então, assim, Carol teve que se tornar a mulher da casa muito jovem. E aí, quando foi, Carol, que você passou a ter essa virada de chave de compreender que esse era o seu papel a partir de agora e entender que isso era uma missão que Deus estava lhe confiando? Então, se eu disser que até hoje, às vezes a chave não vira. Eu tava vendo um vídeo no Instagram esses dias e a menina dizia assim, ela citava Padre Fábio e ela fazia, Padre Fábio diz que brigar com Deus é bíblico. Pecado é você ganhar a briga. E assim, eu brigo muito com Deus, minha gente. E às vezes eu faço, Deus, eu não vou aguentar. Um resumo rápido eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos. Minha mãe teve o AVC, eu tinha 18 e ia fazer 19. Minha mãe teve o AVC quando eu tinha 19 e ia fazer 20. E aí, essa virada de chave na minha vida, na verdade, teve que ser muito rápida, porque tudo aconteceu de forma muito rápida. Ela aconteceu, na verdade, aos pés de Nossa Senhora de Pietá, da imagem de Nossa Senhora de Pietá. Porque João, que é meu irmão, João tem 16 anos hoje, mas João, na época, tinha 15. Ele olhou pra mim e fez, no dia que minha mãe teve o AVC, ele fez, Deus tirou nosso pai da gente. Será que agora ele vai ser capaz de tirar nossa mãe também? E foi naquela hora que a chave virou. Eu tenho duas grandes missões. Uma, eu já sabia que João era a minha grande missão de vida. Acho que a gente sempre discutiu sobre isso, Robertinho. Eu sempre soube que aproximar meu irmão de Deus era a minha grande missão de vida. Isso sempre foi pra mim muito claro desde os meus 17 anos de vida. Então eu sabia que eu não podia deixar João se perder. Eu não podia deixar João achar que foi Deus que levou o pai da gente, que Deus era o grande culpado e o grande vilão de toda essa história. E 2, eu não podia deixar ele desamparado. Eu não podia deixar meu irmão desamparado de uma figura materna, entre aspas. E 3, eu tinha que ter fé que minha mãe ia sair daquela. A gente passou 45 dias no hospital com a minha mãe. Minha mãe se recuperou, saiu do AVC. Até hoje a gente luta aí com as sequelas. Mas eu acho que minha virada de chave, na verdade, foi meio que aí. Foi aos pés de Nossa Senhora de Pietá. O Santíssimo estava exposto. Foi na igrejinha na frente do Apivida, da Ilha do Leite. O Santíssimo exposto. A imagem de Nossa Senhora de Pietá escancarada na frente da gente. Meu irmão, exatamente como Cristo, assim, nos meus braços, derrotado. Meu irmão tava cansado, sabe? Gente, é um menino de 15 anos que, com pouca idade, teve que passar por muito. Então, naquele momento, eu fiz o que eu acho que eu vi Nossa Senhora fazer muitas vezes na Bíblia. Ela deixou as dores dela de lado para viver as dores de Jesus. Então eu deixei as minhas de lado para viver as dores da minha família. E eu acho que foi nesse momento que eu descobri que aquela, na hora, era a minha missão. Cuidar do meu irmão, cuidar da gente quanto família, sabe? E graças a Deus tivemos uma rede de apoio muito boa. Então eu pude focar em cuidar de João. Eu pude focar em criar uma relação com o João muito boa. E depois João entrou na JC. Hoje João, meu Deus, é um exemplo de
ir todo domingo pra missa e ser atuante. Uma prova viva de conversão, né? Exato, perfeito. E minha mãe cada dia melhora mais, e aí, mas assim, todo dia, minha missão continua sendo essa, sabe? Deixar essa chama de João não se apagar, mas hoje em dia, na verdade, é um jogo mútuo aí. Ele não deixa a minha chama se apagar, eu não deixo a dele, então não é uma missão só de um lado mais. E com minha mãe, é uma missão cansativa, mas é justo que muito custe o que muito vale. Minha mãe vale muito. Minha mãe é a coisa que mais vale na minha vida. Então é justo que ela muito custe. É justo os dias cansativos. É justo que às vezes a gente fale, meu Deus, eu não vou aguentar. E que a gente brigue com Deus. E que a gente acha que é muito nova para passar por isso. E que a gente fale, meu Deus, e aí? Mas ela vale muito mais. Então eu acho que essa virada de chave, na verdade, acontece todos os dias, irmão. E principalmente esse final de semana, como eu estava comentando aqui no início, eu estava rezando a novena de São José e eu estava rezando pela minha vocação. E aí eu rezando e em um certo momento eu dando um banho na minha mãe eu fiz, meu Deus, talvez agora eu ainda não saiba qual vai ser a vocação que tu vais me confiar. Mas eu sei a missão que tu estás me confiando no momento. E a missão que tu estás me confiando no momento é cuidar da minha família. Então se tu estás me confiando ela, serei digna da confiança que tu estás me dando. E honrarei ela. Isso, é isso que eu ia falar, assim. E exercer isso da melhor forma. Porque Sim. se é uma missão dada por Deus, por Jesus, temos que dar o nosso melhor. Sim. Independente da circunstância que for. Sim. Né? Então, seja difícil, seja doloroso muitas vezes, né? A gente tem que entender que nada nos é dado por acaso. Sem ter um papel fundamental na nossa vida. Sem ter algo transformador na nossa vida. Carol com a sua missão, 22? 21 anos, né? Eu esqueci minha idade. Amadureceu muito cedo, né? A minha história também, em outro momento eu até posso partilhar, mas é uma história também de amadurecimento muito jovem. E aí, depois que tudo acontece, a gente começa aos pouquinhos, dia a dia, como o Carol está falando, a entender melhor por que Jesus me deu essa aprovação. De que forma positiva, porque assim, mesmo como eu estou falando, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mas temos que ter algo positivo, porque vem de Deus. Então, independente da circunstância que aquilo esteja acontecendo na sua vida hoje, o que esteja te causando, tem um papel positivo dado por Deus. Quando a gente vai descobrir, eu não sei. A gente não sabe, né? Ele não dá uma cruz que a gente não consiga carregar. Ele não coloca algo que ele não consiga tirar algo muito maior. Ele não dá um peso que ele não consiga tirar algo muito maior. E eu acho que os três aqui conseguem testemunhar muito bem sobre isso. Vai, Lua. E eu tava pensando, enquanto Carolzinha tava falando sobre isso, de a gente aceitar e ver isso como missão, muitas vezes as pessoas que não têm essa relação com Deus, que não compreendem essas coisas, muitas vezes podem até julgar essa situação e dizer assim, mas você não deveria se permitir que isso acontecesse. Não tem ninguém da sua família que pudesse assumir isso por você porque você é muito jovem, né? Então várias vezes a gente acaba se deparando não só com esse tipo de pensamento, mas também ouvindo esse tipo de pensamento dos outros. E qual é a grande diferença na nossa forma de ver da forma das outras pessoas verem aquilo dali que a gente passa, sabe? E isso são coisas que só cabem entre a gente e Deus, sabe? Que parece que o que tá fora ninguém consegue enxergar, mas a gente consegue saber que aquilo dali foi Deus quem colocou daquele jeitinho. A gente só não entende direito, né? Mas a gente sabe que a gente precisa passar por aquilo dali para que a gente possa amadurecer de alguma forma. E que não é um sofrimento pelo sofrimento. Isso. Não é um algo vão. Não é algo que... como o João no início pensava, será que Deus vai ser capaz de também tirar a nossa mãe? Bom, capaz ele é, mas ele quer? Isso. Aquilo vai fazer o quê de diferença? Sabe? O que já aconteceu no passado tem um propósito. Isso. O que vai acontecer na frente... Isso. Só e aí Deus. é onde a gente para pensar que muitas vezes a vida de missão é uma vida de amor também.
né? A gente acaba esquecendo. Então Deus, ele cuida. A divina providência, ela está sempre presente nesses momentos de dificuldade. Porque se fosse a gente por a gente mesmo, João não tinha feito a JC, João não tinha trabalhado em servir, João não estaria onde João está hoje. De jeito nenhum. Se dependesse da gente, a gente ia fracassado na primeira. Pois é. E como a gente tem tanta certeza disso? Porque a gente já passou por Sim. coisas que a gente tentou fazer só e não conseguiu. E às vezes essa é a grande sacada que as pessoas que estão fora da igreja não conseguem entender. Que as pessoas que estão fora não conseguem entender a missão. Não conseguem entender sonhar os sonhos de Deus. Viver os planos de Deus, né? E que isso preenche dentro da gente. Eu acho muito, muito interessante o quanto a gente tem coisas em comum. E eu tava me deparando, pensando nisso, agora. Né? De tipo, a gente tem coisas em comum. E incrível foi a forma como Deus conseguiu unir. Né? Louca, né? Louca. Tudo tem sempre um propósito. Sim. Aleatoriamente, no grupo da juventude, que era a princípio para sair para comer, para se confraternizar, do nada se transforma em partilha de vida, em fortalecimento, em amadurecimento de fé e, sobretudo, de caridade, Sim. amor, um com o outro, né? E isso é muito massa. Isso é muito interessante de ver como Deus, ele age. E a gente, quando vem se dar conta, já está envolvido no meio daquilo tudo. É verdade, é verdade. E esse último ponto dessa carta missionária, né, do Papa Francisco, além do testemunho de vida, que a gente já conversou aqui durante esse nosso primeiro episódio, Francisco destaca a necessidade de anunciar a pessoa de Jesus e a sua mensagem. Na evangelização, caminham juntos aquilo que a gente falou, né? O exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo. Ou seja, anunciar aquilo que eu vivo, anunciar o Jesus que eu vivo. Né? Um serve ao outro, um complementa o outro. Né? São os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade, e quando eu falo comunidade também eu falo cada pessoa, cada cristão, para ser missionário. Esse testemunho completo, essa junção de fatores completos, coerentes, né, e jubilosos de Cristo, será seguramente a força de atração, a força necessária para o crescimento da igreja também no terceiro milênio, ainda no que está por vir, né? E aí Lua, nesse finalzinho, ela trouxe também uma lembrança, né, sobre Santo Inácio, e vai partilhar para a gente assim de que forma tudo se casou, né, para esse dia de hoje, para essa gravação desse episódio. Não é isso, Lua? E quando eu tava vindo com Carolzinha pra cá, a gente tava refletindo e meditando sobre o tema de hoje, e aí eu partilhava com ela sobre o Evangelho, sobre o Santo do Dia e sobre a proposta de Robertinho pra gente conversar hoje. E aí eu fiz, veja que coisa engraçada, Carolzinha, como tudo combina num ponto só, que é a vida de missão, que é a vida de estar inserido num meio e poder levar Cristo a esse meio, seja ele qual for. E aí, engraçado como o Evangelho, né, tratou, como a gente conversou aqui, sobre a questão de a gente oferecer, dar como esmola aquilo que está no nosso interior, para que o nosso interior possa ser lavado. Ou seja, o que está fora está sujo, o que está dentro tem que ser lavado também. Então, pouco importa se o que está fora está sujo, se o que está dentro está mais sujo ainda. E aí, o dia de hoje traz a recordação, né, sobre Santo Inácio, de Antioquia. E mais cedo, eu estava com a televisão ligada e eu não conhecia a vida de Santo Inácio, de Antioquia. E aí, o padre estava comentando algo sobre ele ter escrito uma carta para os cristãos que tinham, né, um zelo por ele, porque a santidade dele abrilhantava. Então todo mundo via e queria estar perto, e como Carolzinha falava sobre a simpatia da missão, da gente estar sempre aberto para o outro. E aí ele era essa pessoa. E tanto ele sabia que as pessoas não iriam permitir que ele fosse um mártir, que ele escreveu uma carta para essas pessoas, né, destinada a esses cristãos,
para que eles pudessem entender. Igual Jesus chegou para Pedro e falou assim: ei, afasta-te de mim, porque tu não pensa como Deus, estás pensando como os homens. E aí Santo Inácio vai e fala que eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Ou seja, o amor que vocês estão tendo e o zelo que estão tendo por mim está errado, porque a vontade de Deus é que, de fato, eu me doe, que eu seja um mártir. E aí ele pede para que as feras que vão, né, ser responsáveis, de certa forma, pelo martírio dele, ele fala assim, que ele é um trigo de Deus e que ele quer ser moído pelos leões. Será que a gente também quer ser moído? Mais ainda, a gente é moído, né? Um tiquinho a cada dia, quando a gente está aberto à missão que o Senhor nos confia, coisas do dia a dia vão moendo a gente, de tiquinho em tiquinho. Mas que a gente não torne isso como uma coisa vã, né? Que a gente faça como ele. Que a gente seja moído pelas feras, né? No caso dele. E só assim vai ser possível alcançar Deus. Ele fala que só quando os leões moerem ele, triturarem ele, é que ele vai conseguir chegar até Deus. Ou seja, é morrendo. Talvez a gente não precise de fato ser mártir, mas a gente pode morrer um pouquinho a cada dia. E é o que a gente vem tentando fazer a cada dia. E a gente precisa ser apresentado como um pão puro a Cristo. Depois do trigo ser moído e triturado, assim, aí é que a gente vai estar preparado para ser entregue como um pão puro, né, a Cristo. Que a gente possa ser verdadeiro discípulo de Deus, que mesmo nessa moição toda aí do dia a dia, não seja vão. Que a nossa missão não seja vão. Sim. Que a gente santifique tudo que a gente faça, que a gente santifique a nossa vida, que a gente santifique até mesmo aquilo que é difícil de santificar. Que a gente santifique até esses pedacinhos nossos que são moídos dia após dia, né? E que eles sirvam de alimento para o nosso próximo. Porque que eles sirvam de testemunho. Porque quantos não vêm por conta do nosso testemunho? Quantos não vêm para a igreja ou para um grupo de jovens ou para um EJC por conta do nosso testemunho, por conta... E testemunho eu falo da nossa vida. Eu não falo de testemunho falado. Pode ser também, mas eu falo da nossa vida. Então, que a gente use desses nossos pedacinhos moídos, dia após dia, que o mundo moe, para dar de alimento ao nosso irmão, para dar de alimento ao nosso próximo e assim santificar-nos dia após dia até construir essa escadinha final até o céu, né? Porque a gente fala muito que a gente é a escadinha do céu um para o outro. Então, que dia após dia a gente use desse alimento, que a gente seja esse alimento para construir a escadinha do nosso próximo também. Que quando eu esteja estressada, eu imagine que eu estou sendo moída, na verdade, para ser alimento para o meu próximo. Para usar como testemunho, para talvez no futuro ser a conversão de alguém, ser o motivo da conversão de alguém. É aquela coisa, né? Pregue a todo tempo e, se necessário, use as palavras. Outra coisa que eu me lembrei agora foi na última confissão que eu fiz, que eu tava com o coração bem apertadinho com relação às situações de vovó que vem acontecendo, vem ficando mais frágil e vem demandando mais santidade, né? Pra gente saber lidar com as diversas situações que a velhice vai trazendo. E aí, na confissão, o padre disse assim: reflita sobre a carta de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembre sempre, esse é o grande segredo de Paulo. Paciência no sofrimento. Tudo posso naquele que me fortalece. Paciência no sofrimento foi um curso da ESA. Mas isso que o padre falou na confissão, para mim, voltou a fazer todo sentido. Às vezes a gente se perde no nosso caminho missionário. Às vezes a gente se perde na evangelização. Mas que a gente possa ter sempre o segredo. Sempre o segredo nos nossos ouvidos. Paciência no sofrimento. Tudo posso naquele que me fortalece. E mais ainda, como Santa Clara dizia, não perca de vista o seu ponto de partida.
que a gente possa ter diante dos nossos olhos sempre o nosso ponto de partida, que é Cristo Jesus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus. É isso. A gente conseguiu refletir bastante, né, sobre esse mês missionário. Acho que até mais do que a gente programou para falar. Mas é isso. Quando a gente se entrega de fato a dar o nosso melhor para Deus, a gente consegue transmitir de fato aquilo que Ele quer falar, não só para vocês que estão nos ouvindo, mas para nós também. Nos fortalecendo como cristãos, nos fortalecendo como missionários, nos fortalecemos como pessoas que se doam todos os dias em busca dessa santidade, em busca desse Cristo que é exemplo para cada um de nós e que a gente deve dia após dia buscar mais, ser um pouquinho como Ele, né? Então, agradecer primeiramente a Luana pela presença, pela participação, pelas palavras, pela partilha, né? E sempre uma alegria estarmos juntos, Lu. Obrigado. Robertinho, eu que agradeço por esse convite. Agradeço pelo chocolatado, pela nossa canequinha. O ambiente está ficando cada dia mais lindo, zelado, e que aqui possa ser sempre um ambiente de oração, de missão. Essa, daqui para frente, será uma grande missão, se assim Deus permitir. Viu? E eu fico muito feliz de ter feito parte disso. E eu espero que depois, se der certo, a gente venha de novo. Se não der, todo mundo já vai saber. Mas é isso, Robertinho. Que Deus abençoe essa sua caminhada, que não é o início, nem é o fim, né? Mas que a gente possa estar sempre juntos durante esse caminho também, viu? Agradeço a Deus pela sua amizade. Amém, amém. Carolzinha também, obrigado pela participação, pelo sim, pelo testemunho de vida, pela história juntos e que continuemos assim unidos em missão como Cristo nos confiou. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Conte sempre verdadeiramente com a minha vida e com as minhas orações. Não tenham dúvidas de que, como Lua disse, não é o começo, mas é a continuidade de uma história que vai ser linda, de uma missão que cada dia mais se edifica nas vontades do nosso Senhor e de Nossa Senhora, que sempre são o teu ponto de partida e que eles continuem sendo para sempre. A gente vai estar sempre aqui como amigos, como irmãs, para sermos o ponto de apoio, para sermos esse ponto de, se você cair, levantar, e estaremos sempre a postos, seja para o que for. E se quiser chamar a gente de novo, se der certo, pode chamar. É isso. Amém. Mas, gente, obrigada por escutarem até o final. Amém. E é isso. Estaremos sempre unidos em oração. Conte com a minha vida, meu irmão. Amém. Agradecer também a você que está ouvindo a gente. Lembrando que nós estamos nas seguintes plataformas, tá? No Spotify, Deezer e também no YouTube, através dos nossos áudios com o nosso podcast. Siga também o nosso Instagram, @cafépodcastpe, onde lá colocaremos sempre os novos episódios, novidades, os próximos convidados também. E agradecer a Deus também por esse momento, né? Agradecer ao Pai que nos permitiu estarmos aqui hoje, que nos permitiu com que você estivesse também ouvindo essa palavra e sendo também levantado por Deus, levantado pelo Espírito Santo, a se erguer, a dar o próximo passo, a seguir além, como tema do nosso programa de hoje, a ser missionário como Jesus foi, como Jesus nos concedeu, de fato, esta missão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe. Segue além, segue além, segue além, segue